Eu vou te contar uma coisa que talvez você não esteja preparado para ouvir, mas precisa ouvir. Nos últimos 12 meses, a vida colocou na sua frente pelo menos 6 sinais claros de que uma virada financeira estava se aproximando. 6 sinais que praticamente gritaram na sua cara, e você não viu nenhum, não porque eles eram invisíveis, mas porque a sua própria cabeça escondeu eles de você. E o pior, ela fez isso para te proteger. Sua mente achou que estava te fazendo um favor, e foi exatamente esse favor que te manteve exatamente onde você está. Eu sei disso porque já aconteceu comigo, e quase me custou tudo. Deixa eu te explicar como funciona. Sua mente não é uma câmera que filma tudo, ela é um filtro. Ela decide o que você vê e o que você não vê. E essa decisão não é aleatória. Ela é baseada numa programação que você mesmo instalou ao longo de anos. Cada vez que você repetiu para si mesmo que dinheiro é difícil, que rico é tudo ladrão, que não é para você, que o mundo é injusto, que gente como você não chega lá, cada vez que esse pensamento passou pela sua cabeça e você não barrou, ele desceu um andar. Saiu da superfície e foi para o porão. Foi para aquela parte da sua mente que funciona no automático. E ali embaixo, ele virou regra, virou lei, virou o critério que sua cabeça usa para decidir o que merece sua atenção e o que não merece. Isso não é teoria. Isso é mecânica. É como sua mente funciona. Vou te dar um exemplo. Você já comprou um carro ou pensou em comprar um modelo específico e de repente começou a ver aquele carro em todo lugar? Na rua, no estacionamento, no trânsito. Parece que todo mundo comprou o mesmo carro, mas não comprou. Aqueles carros sempre estiveram ali. Sua cabeça é que não mostrava porque não era relevante para você. No momento que virou relevante, ela abriu o filtro e deixou passar. É exatamente isso que acontece com o dinheiro, com oportunidade, com os sinais que a vida coloca na sua frente antes de uma virada financeira. Se dentro de você a programação diz que riqueza não é para você, sua cabeça vai esconder cada sinal de riqueza que aparecer. Não por maldade, por coerência. Ela quer manter a história que você contou para ela. E aqui é onde a coisa fica perigosa. Porque você acha que está de olhos abertos, acha que está prestando atenção. Acha que se a oportunidade aparecesse, você ia ver. Mas não ia. Porque a oportunidade já apareceu. Já apareceu várias vezes. E você racionalizou, descartou, passou reto e nem lembra. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu tinha 20 e poucos anos e estava duro. Trabalhava muito, mas o dinheiro não vinha na proporção do esforço. E um cara que eu conhecia, não era amigo próximo, era mais um conhecido, me chamou para conversar sobre um projeto, um negócio que ele estava montando. Ele precisava de alguém com o meu perfil. E sabe o que eu fiz? Eu disse que ia pensar, que estava ocupado, que não era o momento. Eu nem ouvi a proposta inteira. Sabe por quê? Porque aquele cara já tinha dinheiro. E dentro de mim, mesmo sem eu perceber, existia uma voz que dizia que gente como eu não fazia negócio com gente como ele, que eu não pertencia àquele mundo, que se fosse bom mesmo, ele não precisaria de mim. Eu criei 5 justificativas em 30 segundos. Todas pareciam lógicas. Nenhuma era. Eram todas defesas, eram todas a minha programação protegendo a minha autoimagem. Aquele projeto? Deu certo. O cara chamou outra pessoa. 2 anos depois eu soube que o negócio já faturava mais de 5 milhões por ano. E a posição que seria minha? Era sociedade, era participação. Era exatamente o tipo de coisa que eu dizia que queria. Mas quando apareceu na minha frente, eu não vi como oportunidade. Vi como ameaça. Porque aceitar aquilo significaria admitir que eu podia mais. E admitir que eu podia mais significaria que eu estava escolhendo ficar onde estava. E essa era a verdade que minha cabeça não queria que eu visse. Esse é o primeiro tipo de sinal que a gente ignora. Pessoas que aparecem oferecendo algo que desafia quem você acha que é. Presta atenção. Quando alguém te convida para algo que parece grande demais para você, a sua reação imediata diz tudo sobre sua programação. Se a primeira coisa que vem é medo, desconfiança, o pensamento de que não é para você, isso não é prudência. É filtro.
É sua cabeça te cegando para o sinal. Agora o segundo sinal, e esse é mais sutil. Feedback repetido que você racionaliza. Tem uma coisa que acontece com todo mundo que está travado financeiramente. As pessoas ao redor começam a falar a mesma coisa, de formas diferentes, em momentos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Pode ser alguém dizendo que você precisa cobrar mais pelo seu trabalho. Pode ser alguém perguntando por que você ainda não começou aquele projeto que fala há 2 anos. Pode ser alguém te mostrando que você está repetindo o mesmo padrão de sempre. E o que você faz? Você explica, justifica, diz que eles não entendem a sua situação. Diz que é mais complicado do que parece. Eu conheço um cara que durante 3 anos ouviu de pelo menos 8 pessoas diferentes que ele deveria cobrar consultoria pelo que sabia. 8 pessoas. Gente que não se conhecia. Que falou a mesma coisa em momentos completamente separados. E por 3 anos ele disse que não era para tanto, que ele não era tão bom assim, que o mercado estava saturado, que ninguém ia pagar. 3 anos de sinais claros como água. Quando finalmente decidiu tentar, cobrou R$ 300 a hora. Encheu a agenda em 2 semanas. 2 meses depois, já cobrava 500. 1 ano depois, tinha faturado mais do que nos 5 anos anteriores somados. Ele não ficou melhor naquele ano. Ele já era bom antes. O sinal já estava lá antes. Ele é que não conseguia ver. E por que não conseguia? Pela mesma razão que eu não vi a proposta daquele cara. Porque a programação interna dizia que ele não valia aquilo. E quando a programação diz que você não vale, ela cria um filtro perfeito. Cada evidência de que você vale é automaticamente descartada. Cada elogio é reduzido. Cada oportunidade é diminuída. Cada sinal é racionalizado até desaparecer. É como se você tivesse um segurança na porta da sua mente. E toda vez que chega uma informação que diz que você pode ser rico, que você merece mais, que existe uma oportunidade real na sua frente, esse segurança barra na porta, manda embora e diz para você que não veio ninguém, que está tudo tranquilo, que nada mudou. Terceiro sinal. Esse dói. Padrões nos seus fracassos que você não quer ver. Todo mundo que está travado financeiramente tem um padrão de repetição. Não é azar. Não é o mercado. Não é o governo. É um padrão pessoal que se repete em ciclos. Pode ser que toda vez que você chega num certo nível de faturamento, algo acontece e você volta para baixo. Pode ser que você sempre começa projetos com energia e desiste na mesma fase. Pode ser que toda vez que o dinheiro começa a entrar, você gasta de um jeito que te devolve para o zero. Esse padrão é um sinal. É a vida te mostrando onde está o bug na sua programação. E sabe qual é o problema? Ver o padrão machuca. Porque ver o padrão significa aceitar que o problema não é externo. O problema é interno. E o ego humano faz qualquer coisa para não admitir isso. Ele inventa desculpas, culpa os outros, culpa o governo, culpa a economia, culpa o chefe, culpa a família. Tudo menos olhar para o espelho e dizer a verdade que é essa. Eu estou repetindo o mesmo erro porque existe algo dentro de mim que não quer mudar. Eu conheço uma mulher que abriu 4 negócios diferentes em 6 anos. 4. E todos quebraram entre o 8º e o 12º mês. Todos. Quando eu perguntei o que tinha acontecido em cada um, ela deu 4 respostas diferentes. No primeiro foi o sócio. No segundo foi a crise. No terceiro foi o ponto. No quarto foi a concorrência. 4 culpados diferentes. Mas o denominador comum era ela. E o que ela fazia em todos eles era a mesma coisa. Quando o negócio começava a dar certo, ela parava de fazer o que funcionava. Mudava a estratégia. Inventava coisa nova. Complicava. Sabotava sem perceber. Porque no fundo, lá dentro, ela tinha medo de dar certo. Porque dar certo significaria que ela não poderia mais usar a história de que era difícil, de que não dava, de que o mundo era injusto. E aquela história, por mais dolorosa que fosse, era a identidade dela. Tirar isso dela era deixar ela sem chão. Esse é o nível de armadilha que a programação mental cria. Ela usa a sua dor como identidade e te faz defender a própria prisão porque é a única casa que você conhece. Quarto sinal. Intuições que você sufoca com lógica.
Sabe aquela voz que às vezes aparece do nada dizendo que você deveria fazer tal coisa? Às vezes é um impulso de ligar para alguém. Às vezes é uma ideia que surge no banho. Às vezes é uma vontade inexplicável de ir a um lugar, de pesquisar um assunto, de mudar uma rota. E aí a cabeça racional entra e diz que é bobagem, que não faz sentido, que não é hora. Eu vou te contar uma coisa. Algumas das maiores fortunas que existem nasceram de impulsos que não faziam sentido na hora. Jeff Bezos largou um emprego que pagava mais de $300.000 por ano para vender livro pela internet em 1994. Quando ele contou para o chefe, o cara pediu para ele pensar mais 2 dias. Disse que era a pior ideia que já tinha ouvido, e pela lógica racional do momento, era uma ideia ruim. Ninguém comprava nada pela internet. Ninguém confiava em colocar cartão de crédito num site. Tudo dizia que não ia funcionar, menos a intuição dele. E não é que intuição é mágica. Não é misticismo. Intuição é o resultado de milhares de informações que sua mente processou sem te avisar. É o porão da sua cabeça fazendo cálculos que a parte de cima não acompanha. E quando esse cálculo gera um resultado, ele sobe como sensação, como impulso, como aquele frio na barriga que não tem explicação lógica. E a maioria das pessoas mata esse impulso com racionalização. Diz que é ansiedade, diz que é medo, diz que é loucura, e perde o sinal. Eu perdi pelo menos 2 oportunidades grandes na vida porque tive o impulso certo e sufoquei com lógica. Uma delas foi tão clara que até hoje eu lembro da sensação no corpo. Era como se alguma coisa dentro de mim gritasse, vai. Eu disse não. Porque não fazia sentido. Porque era arriscado. Porque as pessoas ao meu redor iam achar que eu estava louco. E adivinhe, a pessoa que foi no meu lugar, que seguiu o impulso que eu ignorei, não preciso nem te dizer como a história terminou. 5º sinal. E esse é o mais comum de todos. Oportunidades que você descarta como não sendo para você. Esse aqui é o filtro mestre. O filtro que opera 24 horas por dia sem parar. Funciona assim. Aparece uma oportunidade na sua frente. Pode ser um investimento, uma vaga, um convite, uma parceria, um evento, uma conversa. E antes mesmo de analisar, antes mesmo de entender do que se trata, a sua cabeça já rotula. Não é para mim. Isso é para gente que tem dinheiro. Isso é para quem já tem experiência. Isso é para quem tem contato. Isso é para quem nasceu em berço de ouro. Isso é para quem já está lá em cima. E pronto. A oportunidade morre antes de nascer. Não porque era ruim. Não porque não servia. Mas porque a sua autoimagem não permitiu que ela sequer fosse analisada. Tem um exercício que eu faço e que mudou completamente a minha relação com oportunidades. Toda vez que eu me pego pensando isso não é para mim, eu paro e pergunto, seria para mim se eu fosse outra pessoa? Se eu tivesse nascido numa família rica e tivesse total confiança, eu descartaria essa oportunidade? E na maioria esmagadora das vezes, a resposta é não. Eu não descartaria. O que me leva à conclusão óbvia. Não é a oportunidade que é inadequada. É a imagem que eu tenho de mim que está desatualizada. 6º sinal. E esse é o que fecha o ciclo. Impulsos de mudança que você adia para depois. Quantas vezes você disse para si mesmo, eu preciso mudar tal coisa, e não mudou? Quantas vezes você sentiu que era hora de dar um passo, de sair da zona onde está, de começar algo novo e adiou? Para a semana que vem, para o mês que vem, para quando tiver mais dinheiro, para quando tiver mais tempo, para quando a situação melhorar. Esse impulso de mudança é o sinal mais generoso que existe, porque ele volta, ele insiste, ele não desiste de você. Ele aparece de novo e de novo e de novo. Mas cada vez que você ignora, ele vem mais fraco, mais baixo, mais fácil de abafar, até o dia que ele para de vir. E quando ele para de vir, não é porque a oportunidade sumiu, é porque a sua mente desistiu de te avisar. Ela aprendeu que você não vai ouvir. Então, ela para de tentar. E esse é o estado mais perigoso que existe. Não é a pessoa que vê oportunidade e tem medo. Essa ainda tem chance. É a pessoa que não vê mais nada, que olha para o mundo e só enxerga limitação, que acha que é realista quando na verdade está cega,
que acha que já sabe como o mundo funciona, quando na verdade só sabe como o filtro dela funciona. Você chegou até aqui e está se reconhecendo em algum desses sinais? Eu preciso te dizer uma coisa. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque o primeiro passo para mudar o filtro é saber que ele existe. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem saber que tem um segurança na porta da mente, barrando tudo que poderia mudar a história delas. Agora, saber não é suficiente. Você precisa agir contra a própria programação. É a coisa mais difícil que existe, porque cada célula do seu corpo vai resistir. Cada pensamento vai dizer que é arriscado. Cada emoção vai dizer que é perigoso. É como tentar nadar contra a correnteza dos seus próprios hábitos mentais. Mas e é mais simples do que parece. Não é fácil. Simples e fácil são coisas completamente diferentes. É simples porque tem poucos passos. É difícil porque cada passo exige que você enfrente a própria cabeça. Primeiro, mude o que você repete para si mesmo todo dia. Parece bobeira. Parece coisa de livro de autoajuda barato. Mas escuta. A sua programação foi instalada por repetição. Cada pensamento que você repetiu 1000 vezes virou uma crença. E cada crença virou um. Você quer mudar o filtro? Precisa mudar a repetição. Não precisa acreditar no começo. Aliás, você não vai acreditar. Sua cabeça vai achar ridículo. Vai dizer que não funciona. Vai sabotar. E esse é exatamente o sinal de que está funcionando. Porque quando a programação velha se sente ameaçada, ela ataca. Ela ri. Ela desdenha. Ela te faz sentir vergonha. Se você está sentindo resistência, está no caminho certo. Segundo, comece a agir contra o filtro conscientemente. Toda vez que sua primeira reação a uma oportunidade for negativa, pare. Não siga a reação. Analise. Pergunte. Essa reação é baseada em fatos ou em programação? Se eu fosse uma pessoa completamente confiante, como eu responderia? Na maioria das vezes, a resposta vai ser diferente da sua reação automática. E a resposta certa é quase sempre a que dá medo. Terceiro, preste atenção nos padrões que se repetem na sua vida. Anote. Literalmente, anote. Pegue papel e caneta e escreva toda vez que um padrão se repetir. Quando você coloca no papel e quando tira da mente, o ego perde o controle sobre a narrativa. No papel, o padrão fica nu, fica óbvio, fica impossível de racionalizar. E aí você tem uma escolha real: continuar ou mudar. Quarto, pare de matar suas intuições. A partir de hoje, toda vez que tiver um impulso que não faz sentido lógico, mas que gera uma sensação clara no corpo, anote também. Não precisa agir imediatamente, mas anote. Comece a criar um registro das vezes que sua intuição fala. Depois de 30 dias, olhe para esse registro e me diga se não tem um padrão ali. Se os impulsos não apontavam para uma direção que faz total sentido quando você olha de fora. E quinto, e talvez o mais importante de todos, mude a resposta automática quando oportunidades aparecerem. A resposta velha é: não é para mim. A resposta nova é: como eu faço para ser para mim? Parece uma mudança pequena, mas é uma mudança de identidade. A primeira resposta fecha a porta. A segunda abre. A primeira confirma quem você é. A segunda desafia quem você pode ser. E a distância entre quem você é e quem você pode ser é exatamente a distância entre onde você está e onde a riqueza está. Eu compilei tudo isso, todos esses mecanismos, todos esses padrões, todas essas estratégias, para reprogramar o filtro, num material que está no primeiro link da descrição. Se o que eu falei até aqui fez sentido para você, aquilo ali é o próximo passo. É onde eu aprofundo cada um desses pontos com exemplos práticos e exercícios que você pode aplicar hoje. Mas independente de qualquer material, eu preciso que você entenda uma coisa. A vida não é aleatória. Ela não distribui sinais de forma caótica. Existe um padrão. E o padrão mostra que antes de toda virada financeira grande, existem sinais claros que antecedem a mudança. O problema nunca foi a ausência de sinais. O problema sempre foi a presença de filtros.
Eu conheço um cara que hoje fatura mais de 2 milhões por mês. Quando perguntam para ele qual foi o momento da virada, ele não fala de um negócio, não fala de um investimento, não fala de uma estratégia genial. Ele diz que a virada aconteceu no dia em que ele percebeu que estava cego, no dia em que ele olhou para trás e viu todas as oportunidades que tinha perdido, não por falta de sorte, mas por excesso de filtro. E a partir daquele dia, ele fez um acordo consigo mesmo. Disse: "Eu vou parar de coisas que podem me fazer crescer." Essa frase: "Eu vou parar de me proteger das coisas que podem me fazer crescer." Você entender essa frase de verdade, se ela descer do seu consciente para o seu subconsciente, a sua vida muda. Porque todo filtro que te trava é um filtro de proteção. Sua mente está te protegendo da mudança, está te protegendo do desconforto, está te protegendo da possibilidade de falhar num nível mais alto. E ao te proteger de tudo isso, ela te protege também da riqueza, do crescimento, da vida que você poderia ter. A maioria das pessoas vai ouvir isso e concordar. Vai balançar a cabeça, vai pensar que é verdade, e amanhã vai acordar e fazer tudo igual. Vai ignorar o mesmo sinal. Vai racionalizar a mesma oportunidade. Vai sufocar o mesmo impulso. Vai adiar a mesma mudança. E daqui a um ano vai estar no mesmo lugar, se perguntando por que nada muda. Não seja essa pessoa. Os sinais estão aí. Agora, nesse momento, na sua vida, na conversa que você está evitando, na oportunidade que você descartou semana passada, no padrão que se repete e você finge que não vê, no impulso que veio e você matou com lógica. A vida está gritando para você. A questão não é se os sinais existem. A questão é se você vai continuar deixando sua própria cabeça te convencer de que eles não existem. Porque o sinal não desaparece porque não existe. Ele desaparece porque você treinou sua cabeça para não ver. E a boa notícia, a melhor notícia que eu posso te dar hoje, é que o que foi treinado pode ser destreinado, o que pode ser reprogramado, o filtro que foi instalado pode ser desinstalado. Mas só se você decidir, agora, não semana que vem, não mês que vem, não quando a situação melhorar, agora. Porque agora é o único momento em que a decisão existe de verdade. Todo o resto é adiamento disfarçado de planejamento. Você já sabe o que fazer. A vida já te mostrou os sinais. A pergunta que fica, a única pergunta que importa é essa: você vai ver dessa vez?